Jogadores que o Santos poderia contratar. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, eu preparei um vídeo de scout para vocês, tá bom? Eu peguei as equipes brasileiras da Série A, cada time, e separei jogadores que seriam interessantes para o Santos. E também peguei alguns destaques da Série B. A intenção aqui é trazer só jogadores dentro de uma realidade que teria uma possibilidade de acontecer e jogadores que entram naquele termo possível e útil. Eu não vou colocar aqui um jogador que provavelmente a gente deve ter no elenco, um destaque novo do outro time que a gente pode ter na base. E, por fim, não vou colocar aqui jogadores extremamente caros que estão nos outros times e são destaques. Por exemplo, eu poderia muito bem fazer um vídeo falando do Matheus Pereira do Cruzeiro, falar do Vitor Roque, falar do Arrascaeta. Aí ficaria um vídeo até muito fácil. Porém, eu poderia falar no final, mas dificilmente algum deles vem. Né? Então aqui, rapaziada, a minha intenção é, nesse primeiro vídeo de scout, nessa janela dezembro-janeiro, né, para a temporada de 26. É jogadores que estão dentro de um viável e também possibilidade, se abrir negociação, de acontecer. Bom, a primeira arte que eu vou colocar aqui para vocês é o nenhum. O que é o nenhum? O nenhum são os times que eu olhei e não achei nenhuma opção que se encaixa. Por exemplo, no Vasco, jogadores que são bons que eu gostaria, eu acho que ou seria muito caro, que é o caso do Verratti, você paga muito caro num jogador desse, eu acho que não vale a pena, é só pegar o exemplo com o Tiquinho, e o Verratti vem de um ano bem ruim, tá? Bem abaixo. O rival de Itaquera e o rival do Morumbi, não achei nenhum jogador assim dentro do que é real útil para o Santos, o que poderia ser útil ou ter muitas lesões, ou é muito caro, ou é um jogador que eles não vão liberar. No Bragantino, você pode ver algumas opções, como o Sacha ou até o John, mas eles não vão liberar o John tão fácil, ainda mais para o Brasil, e o Sacha, a gente sabe qual é a história dele com o Santos. E por fim, o Cruzeiro, como eu falei para vocês, eu poderia até falar do Gabigol, mas o Gabigol, se ele não aceitar um salário viável, para mim, fora de questão, não tenho por que contratar. O Gabigol recebendo 2 milhões, eu sou contra. Agora, se ele reduzir drasticamente seu salário, aí eu posso pensar em ser a favor. Agora, os outros jogadores que o Cruzeiro não usa com tanta frequência, eu acho que o Santos tem igual ou até melhor na base. Bom, vamos agora para destaques da Série B. Eu peguei 3 destaques, 2 do Atlético Paranaense e 1 do CRB. O CRB, eu coloquei o Matheus Albino, goleiro do CRB, se caso o Santos vender o Brasão, tá? Se caso não vender, não precisa colocar o Matheus Albino aqui nesse scout. Por que Zapelli e Viveiros? O Zapelli é um jogador novo, um meio-campo novo, que eu acho que valeria a pena e acho que é um jogador um pouco mais maduro que pode ajudar o Santos. O Viveiros, ele se encaixa muito bem nessa carência de 9. Veloz, forte e bom jogador. Eu acho que poderia ser uma baita contratação, acho que é Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, tá bom? Agora vamos entrar no clubes da Série A, que tiveram alguns nomes. Eu separei de 2 em 2 times, só o Mirassol que ficou isolado e só uma Arte que teve 3 times. Bom, vamos começar pelos rebaixados. Sport e Juventude. O Zé Lucas do Sport, mas acho esse um pouquinho difícil. Esse, por mais que seja muito novo, é um jogador que já tem uma visibilidade da Europa. Eu já contrataria vendo para o futuro vender, tá? Mas eu acho difícil porque você teria um mercado europeu na disputa, mas não impossível. Já o Juventude tem 3 jogadores que me chamaram a atenção. O zagueiro Abner, de 21 anos, tá? O Botafogo, inclusive, quase contratou ele no meio do ano. O Kaique Gonçalves, volante. Eu acho um volante muito bom. E o Gabriel Talhari, para não parecer que eu estou indo na modinha porque ele fez uma reta final de campeonato interessante, eu falo dele desde o início do ano, que eu falei, pega o Gabriel Talhari. Mas entenda, rapaziada, nem todo reforço ele é para ser titular. Eu acho que o Santos ele tem que focar primeiro, montar os 11.
os 11 titular, é esse meu time, eu confio nos 11. E depois pegar peças de elenco. O Gabriel Talhares seria esse 12º, 13º jogador, tá bom? Passando para os outros dois rebaixados, a dupla cearense, Fortaleza e Ceará, eu vejo 3 jogadores. Do Fortaleza, o Pochettino, não sei por que saiu Pochettino na arte, mas tudo bem, e o atacante Moisés. Para quem não lembra, o Moisés foi aquele que chamou o Adonis para dançar. Eu acho ele muito bom, muito veloz, ele foi muito bem no Fortaleza, depois foi para o México e o Fortaleza repatriou. E por fim, no Ceará, só o zagueiro William Machado, que seria um jogador aí para complementar elenco, tá bom? Se o Santos não conseguir contratar nenhum zagueiro assim, pelo menos trazer um cara aí para compor elenco que possa ajudar, tá bom? Acho que do Ceará não consegui ver muitas utilidades, com todo respeito. O próximo, já saindo da zona do rebaixamento, vamos para a dupla Grenal. Bom, eu colocaria até o Alan Patrick, mas como o Inter ficou na Série A, acho que o Inter não vai ceder o seu principal jogador. Tá? Então, assim, o que o Inter pode acabar cedendo se você negociar é o Vitinho, atacante, que é a imagem da direita aí, né? Já no Grêmio, eu vejo o Cristaldo, porque ele tá em baixa, o Grêmio quer negociar, e acho que um cara tão eficiente na bola parada, um chute de longe, um cara que pode ser tanto titular como reserva, eu acho que seria interessante. Tá, eu sou viúva do Cristaldo, mesmo ele não tendo fechado negociação com o Santos em 23. Mas, de verdade, eu acho que o Cristaldo seria uma opção interessante. Continuando, a próxima, nós indo para a próxima arte aqui, deixa eu pegar para vocês, a próxima arte é o Bavi. Bom, do Bahia, eu consegui 3 jogadores, o lateral direito Arias, que está de saída, o Caio Alexandre, do meio-campo, é um volante que pode jogar um pouco mais avançado ou ficar mais na marcação. E o Cauli é um jogador que viveu entre tapas e beijos com a torcida, né? Então, acho que o Cauli seria uma opção interessante para elenco e talvez titular em alguns momentos. Para o Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo, se caso o Brasão sair. E o meia Mateuzinho, que fez gol na gente. Eu acho um jogador muito bom, versátil ali na frente e com muita qualidade. Eu, se tivesse dinheiro, investiria no Mateuzinho do Vitória, tá bom? Próxima arte, Botafogo e Fluminense. Do Fluminense, o Lima, para elenco. O John Kennedy, para suprir essa carência de 9. Ele está em baixa no Fluminense e o Fluminense deve uma grana para a gente. E o Fluminense quer comprar o Nonato, vai ter que pagar o Soteldo. Então, acho que dá para fazer um rolo aí. O Hércules, eu acho que é uma negociação difícil, mas não impossível. Tá? Porque ele tem interesse da Europa, sondagem europeia, mas eu acho que dá para sentar e conversar, ver o que o Fluminense deve para a gente. Eu acho que pode rolar um negócio. Do Botafogo, que eu vi assim de possível, só o Jefinho, o atacante Jefinho. Esse daí você só teria que fazer uma cláusula de disciplina. Se andar fora da linha, tem punição, essas coisas que a gente sempre debate por aqui, né? Se caso ficar quieto na dele e fazer seu trabalho corretamente, eu acho que seria uma baixa contratação o Jefinho. Ainda mais porque ele oscila entre titular e reserva, tá bom? Próxima arte, aí que eu falei a arte que tem 3. Atlético Mineiro, Flamengo e rival sem Mundial. Por que eu coloquei os 3? Porque são 3 times bem financeiramente, o Atlético menos, mas são times que dificilmente vão liberar os craques. Então aqui, esses 3 times eu peguei jogadores que já têm um desgaste com a torcida, jogadores que podem procurar novos ares e jogadores que não são titulares com uma certa frequência, com exceção do Hulk e do Scarpa. Mas eu vou explicar. Começando pelo Atlético Mineiro, tanto o Hulk como o Scarpa já têm um certo desgaste com o Sampaoli e com a torcida. O Hulk já admitiu uma grande possibilidade dele sair. Mas, Gabriel, ele tem 40 anos. Eu lembro que eu falei hoje na live com vocês que, muita gente achou que o Tiquinho seria igual o Ricardo Oliveira. Eu falei, eu tinha uma expectativa, mas nem tanto assim. O Hulk, eu já tenho essa expectativa. O Hulk, da forma que ele se cuida, ele parece o Zé Roberto. Tem 40 anos, mas joga 2, 3 anos numa boa. E joga muito mais do que 90% do futebol brasileiro. Eu só acho ele muito chorão, mas de resto aí, tá? Scarpa, eu acho que é aquele jogador versátil no meio-campo, no ataque, que pode ajudar, né? E Rafael Veiga, eu vejo um certo
desgaste dele com a torcida do rival, e também é um jogador que vem oscilando entre titular e reserva e tem um desgaste na relação dele com o Abel. Então, eu acho que se o Santos der um chaveco, pode rolar. Ainda mais que o Matos tem uma boa relação com o Rafael Veiga. Já no Flamengo, porque o Michael não está e o Cebolinha está? Porque assim, eu acho que o Cebolinha é melhor, e o Cebolinha, eu acredito, mais possível de vir do que o Michael. O Michael, igual o Gabigol, se reduzir drasticamente seu salário, eu colocaria aqui. Porque o Michael ganha na casa dos 2 milhões. E eu não acho o Michael um jogador para ganhar 2 milhões. O Cebolinha deve ganhar um pouco menos disso, né? Porém, o Cebolinha faz por onde? Eu acho que o Cebolinha tem mais qualidade. O Michael é bom, mas eu nunca pagaria o que ele pede, tá? E por fim, acho que a última arte é só o Mirassol, né? Mirassol, o zagueiro James, que vai que está negociando com o rival do Morumbi, eu atravessaria. Eu acho que é um zagueiro que fez uma boa Série A, já vem de uma boa Série B, se eu não me engano, pelo Vila Nova. Então, é uma contratação que eu faria. Outro que eu pensaria para elenco, o Negueba. O Negueba é um atacante, não é aquele Negueba do Flamengo, pelo amor de Deus. O Negueba, eu acho que é aquele atacante para elenco, para pôr uma fumaça ali no segundo tempo, é um jogador de velocidade, contratação para elenco. E se caso o Santos não conseguir nenhum centroavante badalado, eu acho que um cara que tem pouca mídia, mas é um bom jogador, é esse Chico da Costa, tá? Eu acho que é um cara matador, tem um bom faro de gol, jogou mal contra o Vitória, o pessoal quer se crucificar, mas o resto do campeonato esse cara foi bem, tá? Então seria mais uma contratação que eu faria. E aí, rapaziada, eu sei que vocês não gostaram de todos, tá? Então aqui eu tentei caprichar o máximo possível. Com base, vai passando os dias, a gente vai filtrando, vai reduzindo essa lista, mas do futebol brasileiro, dentro do viável, do que a gente não tem no elenco e do que é possível, eu acho que são esses jogadores que o Santos poderia tentar. De quem você mais gostou, de quem você menos gostou, pode discordar numa boa nos comentários, tá bom? Bom, rapaziada, o vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos!